Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Rede Líderes Digitais. E aqui você sabe que a gente traz pessoas que já tiveram resultado positivo no ecossistema digital, em tecnologia, nas mais diversas áreas, recursos humanos, cibersegurança, customer experience, jurídico, enfim. A gente traz quem realmente está antenado nas novas metodologias que as tecnologias trouxeram, tanto em liderança como aplicação do que é necessário para todas as empresas evoluírem e também você que está nos assistindo, nos ouvindo, também exercendo a sua carreira no seu dia a dia. E hoje a gente vai falar do Plano Nacional de Cibersegurança. A gente não vai ficar restrito a ele, mas vai ser um pontapé inicial aqui de discussão sobre temas muito importantes atualmente. Na data que a gente está gravando esse podcast, a gente passou por uma grande fraude, um cyberataque que aconteceu nas contas reservas que estavam lá no Banco Central. Então, um tema super atual, super recente e que com certeza vai servir para você aprender e também se desenvolver na sua carreira, na sua empresa. E aí eu trouxe pessoas que eu considero referência nesse mercado e com saberes complementares para essa discussão que a gente precisa ter em cibersegurança, que cada vez mais é algo de quase todas as áreas, né? Antes da gente começar aqui a gravar, a gente falou de treinar pessoas, como que pessoas é um elemento importante, não só a aplicação da tecnologia, também aspectos jurídicos, regulatórios que as empresas hoje precisam cumprir. Então, com certeza a gente está bem servido aqui. Então, antes de mais nada, vou passar uma rodada aqui de apresentação, começar contigo, Henrique. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Meu nome é Henrique Fabretti, eu sou sócio do OpsBloom, estou à frente das áreas de proteção de dados e governança de IA. Tenho aí alguns anos de experiência na área de compliance, governança de dados. Sou advogado de formação, mas, enfim, pela atuação prática, essa conexão de tecnologia com cibersegurança acaba sendo parte do meu dia a dia e cada vez mais tem sido parte do meu dia a dia. E aí, Gabriel? Bom, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou o Gabriel, sou fundador e CEO da Defense e de algumas outras empresas, a ViperX, Inox e SysOX, que faz parte do ecossistema, todas as empresas de cibersegurança, e agora sou sócio também do grupo F-Câmara, que foca mais em TI, né, de uma forma mais abrangente. E é um prazer estar aqui, acho que a gente vai ter bastante o que discutir. E aí? Prazer, obrigado pelo convite, Vitor. Prazer estar aqui com o Henrique, com o Gabriel, bem legal o assunto. Eu, a princípio, atuei aí em grandes empresas multinacionais na área de cibersegurança, como o CISO. Também sou advogado de formação, a princípio, como cientista da computação, depois direito. Participei em vários projetos aí nessa área de cibersegurança e estou aqui para ajudar a gente a trocar essas ideias e falar um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos e também sobre o Plano Nacional de Segurança, cibersegurança. Bom, vamos lá. Para dar o pontapé inicial, né? Eu mesmo participei ativamente na elaboração de vários planos. E aí, para deixar mais tangível, o que que a gente está falando? A gente está falando de uma regulação que ela é refletida em decretos, às vezes em circulares, instruções normativas sobre diversos assuntos. Teve o Plano Nacional de IoT, por exemplo, que, enfim, a gente está mensurando aí dos resultados, mas pouca gente sabe até que ele existe. Tem a Estratégia Nacional Brasileira de Transformação Digital, que também está na segunda edição. Pouca gente conhece, é pouco tangível os resultados, então já estou até endereçando aqui minha interpretação de todo desse histórico. Tem também o Plano Nacional de Inovação. Então, sem se apegar exatamente ao que está disposto no Plano Nacional de Cibersegurança, fato é que o Brasil, por ter uma proporção muito grande do ponto de vista de habitantes, número de empresas, de representatividade na América Latina e no mundo, deve investir muito em cibersegurança. Não só da perspectiva das empresas, mas também da perspectiva do Estado, porque, pô, meus dados já estão no GovBR, muitos documentos meus já são autenticados ali por alguma interface pública, porque a gente teve recentemente o Open Finance, que é essa transferência de dados entre instituições,
até por intermédio de coordenação do Banco Central. Você tem uma discussão também do SUS, da criação também de um banco de dados de saúde para outras empresas e pessoas acessarem, enfim. É algo que permeia a vida de todo mundo, não só do CNPJ. Então, acho que a gente deve investir bastante nisso, obviamente. E foi dado um pontapé inicial lá em 2020, alguns reflexos em 2023, com algumas exposições, mas ainda assim são diretrizes. Se a gente for comparar com alguns outros países, os Estados Unidos, por exemplo, o Estado americano investe em bolsa de estudo em cibersegurança, em escolas de cibersegurança diretamente, porque de fato cibersegurança às vezes para mim soa como se fosse um tema de tecnologia, mas é um tema de segurança. Então, se a gente for colocar como um tema de segurança, ele está na base da pirâmide de Maslow, né? De necessidade. Então, comer, saúde, segurança, base da pirâmide. Então, não só para a nossa vida, mas também para CNPJs. Por que que a gente tem dificuldade, até dentro das empresas, até no nosso dia a dia, de ter atenção em cibersegurança, no Brasil? E aí eu vou começar por quem tem uma visão tocando a área de cibersegurança, que é você, Adriano. Qual que você acha que são os principais, desafios para realmente entrar na agenda de todas as empresas que cibersegurança é uma prioridade? Bom, eu posso começar dizendo que é justamente a questão do investimento, né? A princípio, executivos hoje, principalmente CFOs, CEOs, né? Exatamente, eles visam muito a questão do lucro. E não tem, parece que tem uma visão um pouco míope do que realmente está associado à rentabilidade, à marca, à manutenção da empresa hoje, por exemplo, no ambiente online, porque a maioria dos negócios hoje, nós todos aqui sabemos, tem presença online e a presença, a marca da empresa é fundamental até para a continuidade do negócio. Então, nossos desafios aí, os meus, por exemplo, permeiam sempre a questão do investimento. Para você, por exemplo, convencer um board, um executivo da necessidade de uma solução, de uma nova ferramenta, é um desafio quase que hércules aí, um grande desafio, por quê? Porque você tem que justificar muitas coisas para você conseguir avançar com determinados projetos. Claro, tem soluções e soluções, tem várias opções de mercado hoje em dia, mas mesmo tendo muitas opções, a gente enfrenta esse grande desafio. Fora a questão do próprio investimento, a gestão dos riscos, né? Hoje em dia, eu particularmente vindo de uma empresa global, uma empresa multinacional, se não tivermos hoje uma área de gestão de riscos que ajuda a gente nessa preparação, é mais difícil ainda de você conseguir avançar, por exemplo, numa aprovação de um projeto, de uma compra de uma solução. A gestão de riscos, ela traz ali uma pré-auditoria, uma avaliação interna onde você tem vulnerabilidades, onde você tem os maiores riscos, e você consegue dimensionar, por exemplo, pequenos, médios e grandes riscos para dar um foco ali. Então, quando você vai conversar com o board, nosso desafio é justamente esse, conseguir traduzir esses maiores riscos para esses executivos e ter o apoio deles ali para a gente conseguir avançar com esses projetos. Esse é um desafio que não é de hoje e também não vai parar agora. Vai continuar para frente, porque os executivos sempre visam lucro, mas esse exemplo que nós tivemos aí agora desse incidente é uma prova de que a gente precisa realmente ter, como você muito bem colocou aí dentro da pirâmide de Maslow, segurança como uma necessidade básica ali, ter isso em todas as áreas. Conversando uma vez certa vez aí, recente agora, com um executivo, inclusive de área de tecnologia, de infraestrutura, e aí hoje eu estou fazendo um mestrado na área de gestão de negócios e faço minha dissertação é sobre IA e todos os impactos que a IA traz dentro da questão da proteção de dados, cibersegurança e todos os desafios que nós temos pela frente, ainda mais com a computação quântica e com a neurociência. E o cara virou e falou, mas pô, você está mudando de área? Eu falei, amigo, não estou mudando de área. Eu continuo na área de segurança. Eu só estou trazendo para você ou para vocês da área dos executivos uma visão da importância de segurança em todas as áreas. Na gestão de terceiros, no marketing, no financeiro, em todas as áreas.
Então a gente tem esse desafio grande dessa interlocução, dessa conversa com o board. Sempre esse desafio vai estar na nossa frente, que é o investimento, né? Na minha visão, dentre vários outros, né? A gente vai ter com muitas coisas aí que eu posso discorrer aqui um pouco mais, mas eu trouxe pelo menos uns 6 pontos que a gente pode falar de desafios que a gente tem com o novo plano aí nacional de E cibersegurança. até pegando esse gancho, Adriano, jogando para você, Henrique. Aliás, aqui é uma conversa, vocês podem puxar aqui, comentar um ou outro, pelo amor de Deus. Você talvez seja a pessoa que eu conheço que melhor conseguiu entender o que a empresa precisa, mesmo estando numa área jurídica, que queira a gente ou não, é também uma gestora de risco. Queira ou não, também trata de segurança, do ponto de vista jurídico, mas é segurança. Eu consigo fazer uma intersecção aqui aristotélica dentro do gênero segurança, e que eu sei que, ao invés de ser aquele jurídico que fala não, não faz, que vai dar merda, tenta entender o dia a dia da empresa e ver, mensurar isso e dar uma luz no fim do túnel ou um roteiro a se seguir para chegar nessa segurança. Por que que no Brasil a gente falou primeiro de proteção de dados ao invés de cibersegurança? Ou seja, a gente colocou dentro das empresas, e essa é a minha leitura, pode discordar, as empresas primeiro elas falaram, pô, vamos mexer na política de privacidade, aí cibersegurança depois vai correr atrás. Essa é uma pergunta difícil de responder de maneira tão objetiva assim, mas acho que eu poderia dizer que existe um elemento político relevante aqui no Brasil, né? A gente se movimenta muito em razão do que o Estado, até talvez pelo tamanho que o Estado representa para a gente se movimenta de acordo com a direção que normalmente o Estado nos aponta. E se a gente pensar aqui do ponto de vista regulatório, a proteção de dados encontrou ali um ambiente político favorável para uma lei sair antes de qualquer outra coisa. Então, talvez seja apenas circunstancial a razão pela qual a gente primeiro falou de proteção de dados, na verdade, um pouco antes falou de marco civil da internet, né, que tinha já alguma coisa de segurança ali, privacidade, para depois falar de segurança da informação, e sem querer entrar aqui nos aspectos históricos disso, mas foi um empurrãozinho que a gente teve ali com o caso da Cambridge Analytica, né? O Facebook foi um empurrão político para a gente discutir proteção de dados. Posso estar falando esquecendo algum ponto, detalhe importante, mas uma preocupação política que existia no momento era, se a Cambridge Analytica conseguiu, manipulando, entre aspas, dados pessoais, influenciar uma eleição, a gente precisa tomar cuidado aqui, porque senão isso pode acontecer no Brasil. E era no eleitoral, quando esse episódio aconteceu, isso empurrou uma lei, um projeto de lei que estava desde 2012 no Congresso, para a gente aprovar essa lei em 2018. Então, acho que eu diria que foi circunstancial. Mas houve uma consequência positiva disso, porque quando você fala de proteção de dados pessoais do ponto de vista regulatório, não dá para você deixar a parte de segurança da informação de lado. Né? Você tem, obviamente, aspectos regulatórios que você vai precisar observar quando você está lidando com um dado pessoal, mas tem um aspecto de segurança da informação que, se ele não tiver de mão dada com os aspectos regulatórios, de nada serve você cuidar bonitinho de deixar tudo em conformidade e esse dado está exposto ou super exposto porque você não tomou cuidado com a parte de segurança da informação. Então, a gente viu, e eu depois quero ouvir dos meus colegas de segurança aqui, mas o que a gente ouve do mercado é que a LGPD ajudou a impulsionar o mercado de segurança, ajudou a trazer até talvez uma desculpa para que os executivos de segurança pudessem gastar mais dinheiro com isso, investir mais dinheiro, direcionar mais recursos da empresa para poder investir nesse ponto. Então talvez seja uma resposta, tentando encadear uma resposta aqui, acho que vai mais por esse caminho. Mas eu vou só, você falou você tocou um ponto interessante aqui de risco, né, e percepção de risco. E eu lembro que eu estava no meu mestrado também, eu li um artigo que mudou muito a maneira como eu penso a questão de cibersegurança, que ele fala, o nome do artigo era Cybersecurity and Moral Hazard. Existe uma teoria, especialmente aplicada para seguros, que eles chamam de risco moral, que basicamente é o seguinte, essa teoria é uma teoria econômica que explica que quando eu faço um seguro, ou quando eu estou numa relação onde eu tenho uma certa proteção, existe uma tendência que é inconsciente do ser humano tomar mais risco naquilo que ele está protegido.
Então, por exemplo, faço seguro do meu carro, eu talvez pare de parar o carro no estacionamento, vou deixar o carro na rua, ou talvez dirija de uma maneira que se eu bater o carro, beleza, meu seguro paga. Então, existe um comportamento humano que faz com que a gente assuma mais risco quando a gente, por exemplo, faz um seguro. E aí esse artigo ele tenta transpor isso para o mundo de cibersegurança. Ele fala o seguinte: como as organizações elas têm um impacto muito pequeno quando acontece um incidente de segurança, e o maior impactado são, por exemplo, os clientes dela, ela acaba inconscientemente transferindo esse risco para a sociedade. Esse artigo a gente estava lendo ali na aula de mestrado e discutindo no contexto de alguns incidentes grandes que aconteceram. Talvez na época, ali já faz alguns anos isso, mas na época um dos incidentes mais comentados era aquele da Equifax nos Estados Unidos, onde foi impactado dados de milhares de americanos, dados inclusive de Social Security Number, que é um dado importantíssimo para eles lá, né, que abre espaço para muita fraude. E você olha hoje, deve ter passado o quê? Já uns 10 anos esse incidente? Não lembro exatamente, mas deve ser alguma coisa assim. O impacto para Equifax hoje é nulo, né? Assim, eles tiveram ali um impacto na bolsa no primeiro momento, pagaram alguma multa ali, não vou lembrar valores agora, tiveram que arcaram com uma ação coletiva lá nos Estados Unidos, mas o impacto disso para a organização como um todo foi minúsculo, né? Tanto que em valor de mercado eles recuperaram o valor deles, enfim. Ou seja, se você olha, você está falando de empresário, né? Você como empresário, no final do dia, tudo é custo de transação, né? A teoria do econômico do custo de transação. A minha avaliação como empresa, as minhas decisões sempre vão passar pelo custo de transação. Qual que é o custo de eu investir num programa de cibersegurança versus o custo do risco que eu estou assumindo? Provavelmente, conscientemente ou inconscientemente, eu estou assumindo que o custo de investimento é maior do que o custo do risco. E aí eu assumo esse risco. Então, eu acho que existe um pouco do campo da psicologia aqui, comportamental, do porquê que a gente investe talvez pouco em cibersegurança. Mas aí tem uma contraparte que, para encerrar aqui, já falei demais, mas que aí o regulador e o aspecto regulatório talvez ajude. Porque quando você vai fazer uma análise de custo de transação, se você tiver alguma coisa que faz com que o custo desse risco seja maior, seja porque uma regulação fala que se você sofrer um incidente, você vai ter que pagar uma indenização ou você vai sofrer uma multa do regulador, seja lá o que for, essa balança começa a ficar desproporcional. E aí eu conscientemente ou inconscientemente começo a tomar menos risco porque o custo é menor de eu colocar dinheiro num plano de cibersegurança. Então, sei lá, acho que isso permeia de alguma forma essa decisão. Aí. Você tocou num ponto importante que eu vejo no dia a dia, todas as empresas que eu atuei, né? E aí eu sempre comparo com outras áreas para como a gente fala com muitos outros líderes de outras áreas, a gente consegue ter uma visão mais ou menos da floresta, né? Mas compliance. Compliance, às vezes você contrata um compliance officer e contratou em virtude de legislação, que foi a lei da empresa limpa lá na época da Dilma e tal, porque antes poucas empresas tinham essa figura do compliance officer. E aí, se o CEO, se o board não internalizou aquele compliance, deixou só a pessoa lá para falar que tem. Cuida aí do canal de ouvidoria. Só que ele não implementou de verdade dentro da empresa todos os elementos de um compliance, de políticas, de treinamento, de tudo. Aí quando dá um problema, o primeiro a rodar, não, vou tirar esse cara do compliance aí que, enfim, tá sendo uma linha de custo a mais ou deu um problema. E a mesma coisa às vezes acontece com um profissional de cibersegurança. Então, eu contrato, eu fico seguro, me dá um conforto, um quentinho no coração. O cara deve estar lá cuidando, né? Tá olhando. Aí, quando dá a merda, é o primeiro a rodar. Até porque é muito difícil um CEO saber de todas as áreas de uma empresa. Na verdade, ele não sabe. Talvez, por histórico profissional, ele vai saber um pouquinho mais, sei lá, de finanças, um pouco mais tangível jurídico de dia a dia de contrato, de responsabilidades, mas não está no dia a dia de ninguém saber o que é um SOC. Não está. Zero. E mesmo quando o CEO é de tecnologia, normalmente ele é de produto ou infraestrutura, né? Raramente é de segurança. Exato. Exatamente. E aí a gente fica com o seguinte dilema, Gabriel, porque assim, você é CEO de uma empresa de cyber.
Então você vive os dois mundos. Seja um mundo de business, de conectar a cyber em business para você mesmo, como entender como é que essas demandas de cibersegurança chegam hoje. E aí eu vou fazer outra pergunta ampla, como eu fiz para o Henrique aqui, mas de fato, pergunta de milhões. Como conectar a cibersegurança ao negócio de verdade, né? Para o pessoal não achar que pô, vou contratar porque a legislação lá fala que eu tenho que ter compliance, ou porque o Plano Nacional falou qualquer coisa, entendeu? Saindo do papel, assim, como é que a gente consegue até educar e depois internalizar cibersegurança na cabeça de um CEO, na cabeça de quem toca uma empresa? Deixa eu só comentar antes os dois comentários aí que o Adriano e o Henrique fizeram. O Adriano falou muito sobre a questão de custo, né? Então, o valor do investimento de cibersegurança é muito alto, então a maioria das empresas ficou de fora. E é exatamente isso que a gente viu na prática ali falando com vários clientes, né? Então, é um privilégio hoje empresas aqui no Brasil terem cibersegurança. Não é para todos. Uhum. Aí isso a gente viu faz uns 2, 3 anos ali atrás, que a gente olhou e falou, cara, realmente é um privilégio, a gente não consegue entrar num banco pequeno, a gente não consegue entrar numa empresa de determinado tamanho de faturamento, se ela não tiver uma margem de lucro X aqui, ela não tem dinheiro para investir em cibersegurança, ela vai sempre investir no negócio, que é o que o Henrique estava falando. Então, se eu sou o CEO dessa empresa, sei lá, fatura 1 bilhão, que já é uma empresa grande, mas a minha margem é de 5% e eu não tenho uma exposição tão grande dentro do online, né? Eu vendo muito fora, por exemplo, uma empresa de logística, qualquer coisa assim. Cara, eu não vou investir meu dinheiro ali, eu vou investir em outra coisa, vou investir em alguma coisa que vai me trazer novas receitas, até numa consultoria para pensar em novas receitas. Eu não vou investir em cibersegurança. E dificilmente as empresas também seguem o padrão de mercado, que seria, por exemplo, passar o budget de TI 15% para cibersegurança. Muito poucas empresas aqui têm esse nível. Lógico que varia isso de acordo com cada vertical ali, né, da empresa. Mas 15% é a média. A maioria está bem abaixo disso, está em 5% e assim vai. Tá? E às vezes nem tem um investimento em cibersegurança. Às vezes contrata um CISO, não dá um budget para ele também, então não dá a liberdade para ele fazer. Eu conheço muitos CISOs, por exemplo, que são amigos meus, que estão fora do mercado, não aceitaram várias propostas que chegaram para eles, porque agora eles estão sendo mais duros e vêm. Falo, cara, e aí, mas qual que é o time que eu tenho? Ah, não tenho time. Ah, tá bom, mas quanto que eu tenho de budget, então, para criar meu time, não tenho também. Então, cara, não vou, porque eu vou me expor lá dentro e eu vou virar só o cara que vão colocar a culpa na hora que aconteceu um incidente. Aí, é culpa dele, troca o CISO, coloca outro CISO e segue a vida, entendeu? Então, tem esse problema. E esse cenário do privilégio que eu estava falando, eu fui fazer um teste, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo, né? Eu sou empreendedor, então eu queria tentar achar e ver, falar, cara, será que dá para entrar em empresas menores? Aí a gente fez um produto específico com, assim, margem baixíssima minha, margem baixíssima dos fabricantes. Fui lá e negociei com todo mundo. Falei, cara, isso aqui é para entrar em empresas que têm uma baixa maturidade. Não necessariamente SMB, mas empresas que têm baixa maturidade, tenham no máximo ali 1.000 usuários e tal. Que ainda não resolveram investir no Que tema. não resolveram. Vamos testar só para ver? Aí a gente criou todo um cenário, ficou mais ou menos no valor daqueles pacotes de Microsoft ali, E1, E2, sabe? Que é bem baixinho o valor por usuário, né? E comecei a vender. Cara, e a gente começou a vender isso ano passado, em outubro, mais ou menos. Até agora a gente já tem 20 clientes. Sem fazer força, assim. Eu não fiz um baita marketing digital e não, nada. Só realmente no boca a boca, do jeito que a gente sempre trabalhou. A gente, antes de ter esse produto, por exemplo, quando chegava alguma demanda de uma empresa menor, a minha decisão como CEO era, não atende. Fala, fala com eles, fala, a gente não consegue atender vocês. Infelizmente, as soluções que a gente tem são muito altos os valores, né? A gente geralmente compra de Israel, compra dos Estados Unidos, é dolarizado, então fica muito alto, então a gente não vai conseguir te ajudar, tá? Então, tô indicando aqui um amigo meu aqui que trabalha mais com esse nível de empresa e você pode falar com ele. Eu sempre falava não. Eu tava cansado de falar não e passar para os outros, e aí eu passava para um, aí o cara ia lá e fazia alguma besteira com o cliente, não atendia bem, ele ia lá e reclamava para mim depois.
aí eu tirava esse, eu achava outro para conseguir pelo menos indicar, aí passava pro outro, o outro também fazia alguma coisa. Falei, não, tá bom, então não vou indicar mais ninguém e vou tentar achar um jeito. A gente achou e já conseguiu crescer ali esse cenário. Pra gente, como empresa, não faz muita diferença, mas a gente sempre levantou bastante a questão de democratização de cibersegurança. E esse foi um teste que a gente fez, empírico, e que já funcionou. Então, todo mundo quer cibersegurança. Eu dou sempre um exemplo de carro blindado, né? Então, não sei se todo mundo tem carro blindado aqui, mas todo mundo gostaria de ter o carro blindado. Se fosse o mesmo valor de um carro normal e um carro blindado, todo mundo ia pegar o blindado, aqui no Brasil, né? Do jeito que a gente sabe que é a violência. Imagina aqui em São Paulo, imagina o Rio, né, por exemplo. Então, mais gente ia querer ainda, entendeu? Então, depende muito, obviamente, do nível de exposição, do risco, né, que você vai ter. Mas todo mundo ia querer. E a gente fez esse teste na prática e viu que realmente todo mundo quer cibersegurança, que realmente não tem a possibilidade do investimento. E aí a gente começou a achar esses cenários para conseguir encaixar. Consegue atender um cenário global de, por exemplo, um banco que tem, sei lá, 70, 60 fornecedores para atender? Não dá para chegar no mesmo nível de cibersegurança. Mas já dá para fazer uma higiene de cibersegurança muito grande e que eles já não ficam tão expostos aos problemas. Quando você estava falando ali sobre a questão dos dados, né? Então, quando você faz toda essa cama ali para ter os dados, para ter facilidade de acesso a esses dados para o cenário de LGPD, se eu vou lá e peço para a empresa que eu tá me atendendo os meus dados, eles vão ter facilmente ali para me entregar, tal. Então toda essa camada de LGPD que não foca muito no cenário de segurança de dados, né, mas sim acesso aos dados ali, né, Um pouco de governança já. e a governança em cima desses dados, a gente já consegue por exemplo, ajustar, né? E a gente viu isso na prática com esses testes que a gente fez, né? Agora, voltando ao cenário que você estava perguntando sobre como você vai traduzir isso para um CEO, né? Então, o que a gente faz bastante é materializar o risco. Então, às vezes o cara não tem uma visão ali de que ele realmente precisa, e às vezes é o CEO mesmo que vem falar comigo, conheci ele, sei lá, num evento de outro empresário que eu conheço, tal, e ele fala, cara, eu não tenho nada de cibersegurança, o que você pode me ajudar, tal, a gente começa a conversar e ver, fala, vamos fazer assim, vamos fazer um assessment primeiro, para você ver se você precisa realmente investir, porque eu não quero ficar, a gente não vende, na verdade, nada que o cara não precise, né, senão não adianta, só vou vender uma vez e eu tô pensando num crescimento, em IPO, que é meu sonho como pessoa física fazer um dia, tal, então eu não consigo só vender uma vez e seguir a vida, né? Então a gente vai lá e faz um assessment, geralmente faz um assessment para dados, né? Geralmente para o cenário de LGPD, faz esse assessment, vê o que tem já de problemas de governança, ciclo de vida do dado e tudo mais. Vemos ali todos os problemas, a gente vai lá e apresenta um assessment, um relatório para o cara. Ó, e aqui é o valor que você teria que investir para você fazer isso. Geralmente o cara não tem aquele valor ali no momento, mas ele já viu ali, já conseguiu materializar o risco que ele tem, aí ele toma uma decisão de negócio. Ah, meu custo aqui de transação, ele cabe eu ter esse custo esse risco também aqui? Cabe. Ah, então beleza, então não vou investir, vou seguir a vida. E vai continuar assim por muito tempo. Mas um dia, aí minha visão pessoal aqui, né, vozes da minha cabeça, eu acredito que o Brasil e todos os países eles vão realmente fazer uma legislação com multas bem pesadas, igual o cenário contábil. Então, se eu vou lá e não pago o meu imposto de PIS/COFINS, eles me dão uma multa absurda. Vai ser assim um dia com cibersegurança. Porque se não tiver uma mão forte de alguém multando, vai ser sempre uma decisão de negócio. E muitas das vezes a decisão do negócio, ela vai olhar realmente só os números. Não vai olhar o que é melhor pro consumidor, pro cliente. Posso fazer um Claro. contraponto rápido aqui? Gabriel, acho super interessante o que você trouxe, mas existe também um outro lado, que as empresas no final do dia também são vítimas, né? Elas estão sendo atacadas, você tem hoje cada vez uma conexão maior, você deve saber isso, vocês, muito melhor do que eu, que o crime organizado tem se utilizado de ataques cibernéticos, enfim, das fraudes digitais, etc., como uma fonte de receita relevante para eles, né? Ou seja, você tem uma negligência, sim, mas você também tem que elas também são vítimas. E aí, eu estou dizendo isso porque quando você decide puni-las por estarem sofrendo um ataque, é difícil você mensurar o que era negligência e o que passou a ser, cara, não tinha o que fazer, eu fui vítima aqui, né? A mesma coisa você punir
alguém porque foi assaltado sei lá, saindo do seu escritório, qualquer coisa nesse sentido, né? Estou fazendo uma equivalência não muito proporcional, mas assim, esse é um ponto que eu acho difícil de você começar a punir os incidentes de segurança, e talvez seja por isso que a gente não tenha visto isso de uma maneira abrangente acontecendo, mesmo com ações judiciais que pedem indenização por danos morais, porque você sofreu um vazamento dos seus dados, o judiciário ainda é muito reticente em aplicar indenizações, isso ainda é algo muito pontual. E aí eu vou trazer só um segundo ponto para encerrar esse meu comentário aqui, que quando você se tem, minha opinião, tá? Mas um cenário onde o custo de transação ele pesa muito para as empresas de maneira geral, até porque talvez o risco não seja muito palpável, eu tendo a achar que aí é onde o Estado deveria entrar para investir e incentivar o investimento nisso, né? Você falou um pouco sei lá, os Estados Unidos que investem em cibersegurança. Eles investem em cibersegurança, inclusive dentro da esfera militar, e depois isso acaba sendo permeado com boas práticas para as empresas. Então, talvez aqui fosse também, e aí já entrando aqui uma crítica ao Plano Nacional de Cibersegurança, é que não existe um orçamento para o PN Cyber. Né? Então, tem outras críticas, tem coisas boas também, mas enfim, tem outras críticas, mas essa é uma delas. O Estado está dizendo o seguinte, olha, vamos criar aqui um ambiente onde a gente troca experiências, onde a gente tenta organizar essa esfera de cibersegurança no Brasil, mas não há nenhuma contrapartida do Estado em incentivar a pesquisa, os empresários a tomarem risco para tentar criar novas ferramentas, desenvolver alguma coisa na área de cibersegurança. Então é basicamente um fórum de troca de experiência, mas nada além disso. Então, eu acho que aqui, pensando nesse quesito, faltaria, e acho que ainda falta, o Estado talvez em passar a investir nisso e incentivar que as organizações investam nisso, sei lá, como formato de P&D, alguma coisa nesse sentido, ajudaria a mexer um pouco nessa balança de custo de transação para pesar mais, facilitar, na verdade, o investimento em cibersegurança. Acho que a gente tem um longo caminho ainda, né? Eles já colocaram no plano aí, por exemplo, que eles iam fazer esse cenário de investimento para soluções brasileiras. Eu fiz, por exemplo, 2 soluções de software mesmo brasileira, né? A ZenoX e a SysUX são softwares nossos que a gente desenvolveu aqui no Brasil e tal. Mas é difícil, é muito difícil Mas você teve um desenvolver. incentivo governamental para Nenhum, isso? zero. Então, Poderia ter pego, poderia. Tem alguns ali de FAPESP, tem esses que dá para que não fazer. estão ligados com o Penny Cyber, né? Não. Não estão ligados. Mas eu imagino, tá? Aí, assim, de novo, vozes da minha cabeça, mas pelo que tá escrito ali de plano, né? Quando você entende ali a lógica do plano, eu acho que esse é o caminho. Eles vão começar a fazer incentivos para empresas brasileiras investirem em soluções e tal, porque realmente é muito caro a gente ter uma solução de fora, dolarizada, traz para cá. Agora a gente está aqui um dia depois do tarifaço aí do Trump, entendeu? Então a gente não sabe como é que vai ficar todo esse cenário, se ele tem o inverso também, por exemplo, de 50%, quanto que vai ser o valor de uma solução de cibersegurança, entendeu? Verdade. Que eu compro lá de fora. Vai ser 50% mais caro. Então, de novo, o que a gente estava falando de privilégio, vai ser um privilégio, então, só para, sei lá, Muito pouco. 100 empresas, 20, 200 empresas, entendeu? Então fica cada vez mais difícil. É um lado positivo, sei lá, para a empresa que tenha o software aqui no Brasil vender, né? Então, que é a lógica de você ficar fazendo esses tarifas contra importação e exportação, é trazer mais tecnologias internas, né? Só que não é tão fácil assim fazer também o que os Estados Unidos fez, o que Israel fez e que estão fazendo há muito tempo com investimento governamental nessas empresas que estão desenvolvendo, né? E aí o outro ponto que você estava levantando de a empresa também é vítima, ela também é vítima, mas aí vem a questão do risco que ela tomou, né? Então é o que você falou, é difícil você identificar ali, mas ela foi vítima, mas ela fez tudo certo e ela também sofreu do mesmo jeito. É difícil chegar nesse veredito, mas aí o Adriano, acho que posso até puxando ele para cá, na minha visão assim técnica, né? Eu sou engenheiro de formação também, dá para chegar, tá? Então é uma investigação que provavelmente vocês mesmos ali devem ter feito várias vezes ali para vocês identificarem, verem todas as evidências tal e ter um perito, mas dá para chegar, né? Dá para fazer. Mas eu também acredito que assim, quando vier também um cenário de multa, essas coisas como vai acontecer, eu imagino no futuro, no plano, inclusive eles estão falando de multas, mas lá para 2031, né? Depois que definir todo o mínimo, né? De requisitos, né? Para cibersegurança. Deve vir também um incentivo, talvez um desconto em PIS e COFINS, quando você investe alguma coisa em cyber, deve ter algum cenário de incentivo para as empresas também conseguirem fazer. Não sei também, que aí depende muito do governo ali, se ele vai querer abrir mão de imposto ou não, né? E, pelo visto, é meio complexa essa parte.
Eu vou aproveitar aí o gancho aí do Gabriel que deixou a bola pingando para mim. Nós temos alguns impactos aí e alguns positivos. Em tudo que já foi falado, que foi trazido, tanto eu falando da questão dos riscos, quanto a questão aí dos investimentos, né, e tal, as questões das soluções, tem muita coisa acontecendo. Com essa questão do plano nacional, a gente tem aí muitos avanços, tanto na questão da integração das áreas jurídico, envolvimento da própria LGPD, o próprio CISO, a área de segurança mais próxima dessas áreas aí, vai ter uma conversa maior, onde vai ganhar um pouco mais de força até para a gente encorpar mais essa questão de riscos. As questões de empresas que envolvem mais essa gestão de riscos vai ser mais importante, vai ser muito mais fundamental para justamente gerar subsídios para essas decisões, né, do board, dos executivos. A adoção de ferramentas vai aumentar muito. É uma tendência. Por quê? Porque apesar de termos os riscos, apesar de termos ali uma questão até do próprio seguro cibernético, como o Henrique muito bem trouxe aqui, a maioria das empresas conscientes tem. Mas não adianta, o risco cibernético ele segura até um determinado valor. Depois a imagem da marca, esse próprio incidente que a gente citou aqui, a gente conhece que algumas marcas ficaram famosas ali. Eu vou pensar duas vezes se eu vou querer colocar meu dinheiro ali. Então, assim, tem esses cenários que precisam ser relevados. Algumas ferramentas elas vão crescer muito na necessidade de pequenas, médias e grandes empresas, como o SOC, um CIEM adequado, ZTNA, solução de cibersegurança ali de confiança zero, um DLP, um CASB, enfim, soluções que, como o Gabriel muito bem trouxe, basta ter boa vontade, entendimento, porque investimento não vai ser o problema. A questão é a decisão do cara. Ah, porque eu tenho seguro, estou seguro. Não é bem por aí. Tem outras frentes ali que vão necessitar de uma atenção e o impacto pode vir de um terceiro, os processos mesmos, né? A gente tem ali muitas situações, eu vou ter que ter uma auditoria interna para fazer essa validação constante de como é que estão os nossos processos, se essas ferramentas elas realmente estão funcionando. Então, assim, acho que com esse prazo, né, de 2031, 2030, temos um bom tempo para isso amadurecer. Ainda vamos ter muitos outros incidentes, vamos ter muitos outros problemas, mas é como a LGPD. Começou lá atrás, GDPR, depois veio o Brasil e tal, a coisa foi crescendo, criamos a NPD, temos alguns caras que estão trabalhando forte, Arthur Sabat está trabalhando bastante nesse processo, né? Outras pessoas, o próprio presidente da NPD, todo mundo está se envolvendo. Agora, é claro, tem política, tem as próprias decisões das próprias empresas, alguns visam mais a imagem, outros visam mais o lucro, e, obviamente, vai ter problemas para todos os lados. Mas acho que a gente está caminhando, acho que com a chegada desse plano aí, a gente tem alguns avanços aí para conquistar e mais força dentro da área de cibersegurança pela frente. É uma esperança, né? Mas eu acho que, assim, aí de novo, aí a gente olhando para o Brasil como ele é, né? E não como a gente espera que seja, né? Não acredito que, infelizmente, vai ser do jeito que a gente imagina o final disso, né? Então, eu falei, por exemplo, de multas, tal, até falei da questão de incentivo. Não acho que vai ser nesse plano que vai sair em 2031, mas eles estão planejando. É um começo. É um começo. Já estão falando disso, mas em algum momento acho que vai acontecer isso. A própria NPD já deveria estar ali mais ativa, fazendo essas multas, né? E até em cima da LGPD que já tem uma regulamentação, né? Poucas empresas foram multadas até hoje, né? Então, tem um longo caminho ali, né? De fiscalização, aí tem falta de braço dos próprios órgãos, então não é algo simples ali, algo fácil, né? Mas a gente está no caminho. Pelo menos já estamos começando a conversar, eles já estão olhando o problema e já estão começando a endereçar, né? De um jeito ou do outro, o que a gente está falando aqui é como a gente consegue colocar o tema de cibersegurança de verdade na agenda prioritária de qualquer empresa, considerando o quadro atual que a gente tem, que é, bom, qualquer empresa que hoje queira se destacar em qualquer mercado vai ter que trabalhar com dados, dados dos clientes, dados do consumidor final, e se aí é a trajetória dessa nova economia, obviamente, cibersegurança tem que estar na agenda prioritária. Tá. Acontece que estamos no Brasil e muitas coisas acontecem aqui, às vezes por forceps. Ah, pô, impulso. Ah, então tá, já que agora eu sou obrigado, então eu vou. Não é o cenário ideal, tá? Mas considerando o único setor que eu conheço
que para mim hoje é o mais bem organizado do ponto de vista de tecnologia, cibersegurança, atores bem encaixados, que é o setor financeiro. O setor financeiro, ele no Brasil e no mundo optou por investir em regramentos de entrada e não na punição que seria a saída. Então, quando você olha para os PCIs, que o Banco Central determina o quanto que cada instituição tem que deixar depositado, a questão de segurança de alavancagem de pagamento, tudo isso são critérios de entrada. Para caso ocorra alguma coisa, você tem pelo menos os elementos lá descritos que, ó, eu cumpri com todos os elementos, né? E aí você pode considerar a empresa mais vítima do que negligente, por exemplo, porque ela cumpriu os requisitos. É muito difícil você não ter requisitos, chegar lá na frente e falar assim, não, vou punir. Aí eu concordo, precisa de uma investigação muito maior, né? Tanto é que a LGPD ela tem uma multa muito alta, porque também estabeleceu muitos requisitos antes, né? Então é muito difícil a gente ver o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. E o que está no nosso poder é o dia a dia das empresas, né? E aí volto à minha pergunta principal, já jogando para você, Adriano. Como que é uma tradução de cyber para uma pessoa que não sabe nada? Não sabe nada. Eu não sei o que é pen test. Que é Então. teste da caneta? O que é isso? Boa. Como é que você traduz? Traduz, vai, vamos ver. Como que é essa tradução dentro da organização? É um outro desafio bastante grande que nós temos, que é a conscientização, né? É falar de conscientização. É justamente isso, é traduzir essas palavras gringas em português, né? Ali, macarrônico, para fazer a turma toda tá com a gente, porque obviamente a gente não tem olho em todos os cantos da empresa, assim como o CEO não sabe de tudo, o CISO também não consegue ter essa visão, né, dessa magnitude toda em todos os cantos. Então a gente tem que contar. Algumas empresas têm vários programas, Cyber Champions, tem outros que têm ali o apoiador de segurança, tem outros que não têm condições de ter, não tem dinheiro para tudo isso, e faz o máximo que dá. A gente tenta, né, tanto o pentest, quanto o teste de vulnerabilidade, quanto o Threat Intel, né, algumas coisas assim, e eu particularmente, aí falando obviamente de mim, a gente usa muito a conscientização para isso. E nessas conversas, e aí tem a presencial, tem aquela do onboard, que é quando o cara chega, tem a semana da cibersegurança, você tem os sistemas que ajudam a gente hoje a fazer vários tipos de treinamento, traduzindo em 2 ou 3 minutos de treinamento essas conversas ou essas palavras aí, a gente tenta explicar de alguma forma como que esse colaborador pode ajudar, seja na manutenção, na segurança da sua credencial, seja até num eventual phishing, ou o que é, ou um pentest, para que serve, como é que funciona, né? Então, eu tento de todas as formas possíveis e imaginárias, até recentemente, falando com outro colega num outro podcast, a gente trouxe para ele, por exemplo, um exemplo que eu fiz 2 anos seguidos e que, cara, eu achei que foi a melhor forma de traduzir esses riscos que nós temos, e falando do phishing, ou até em outra situação ali trazendo o pentest, mas falando especificamente do phishing, o que é o phishing ou para que serve, como é que funciona, a gente trouxe um picolé de phishing, que foi uma dinâmica que eu implementei na empresa, cara, que foi assim sensacional, divertida, super apoiada por todo mundo. Coloquei um sorveteiro dentro da empresa que correu todos os corredores da empresa, aparamentado lá com a roupinha de sorveteiro, um carrinho de sorvete, gritando, ó, o sorvete de ficha, ó, o sorvete, ó, o sorvete. E aí a galera pegava lá, eram 3 sabores de sorvete, de chocolate, morango e limão, só que as embalagens eram trocadas. Então, de chocolate era de limão, de morango era de chocolate, e assim sucessivamente. Só que as pessoas queriam sorvete. E aí, quando o sorveteiro chegava lá, oferecia os 3 sorvetes, a pessoa pegava aquele de chocolate, mas achava que era de chocolate e, na verdade, era de morango. Ah, o cara, não gosto, sou alérgico a morango, não gosto de leite, eu não gosto de limão, enfim. Aí o cara interagia com a pessoa, mas vem cá, você leu o que estava escrito na embalagem? Eu te dei na sua mão, você podia ter lido e escolhido o sorvete certo. Aí a pessoa, não li. Então, a mesma coisa acontece com o seu e-mail. Quando você abre um e-mail sem ler
você está trazendo um risco para sua companhia. Então ele dava fazer essa interação com os colaboradores. Entre outras atividades, tive situações onde a gente colocou lá um colega para fazer as ações no celular, a gente bloqueava lá as ferramentas, por exemplo, do banco, e aí ensinava a pessoa como fazer, e depende, cara, muito de empresa para empresa, da dedicação do CISO, do envolvimento dos patrocinadores, do board em si, né, que vai fazer o orçamento, vai te dar um orçamento para você fazer. Às vezes você consegue fazer até sem muito dinheiro, sem muito investimento, e da criatividade, né, claro, que você tem ali algumas formas de você fazer sem você gastar muito dinheiro. Mas o desafio nosso é esse, fazer com que o time... e esse era um outro desafio enorme. Com toda essa dinâmica, com toda essa malemolência, vamos dizer assim, do brasileiro de inventar, criar coisas, a gente ainda tem que atingir ali mais ou menos 100% dos colaboradores. Agora você imagina, 4.000 colaboradores, você fazer que esses 4.000 consiga fazer esses treinamentos, participar de pelo menos a maioria, ou abrir até um e-mail de phishing, porque a gente manda os testes de phishing, vendo se, tá bom, passou o sorveteiro lá, ok, foi uma dinâmica. A outra o cara recebe um e-mail de phishing e a gente testa se o executivo abriu, se o gerente de conta abriu, se a tiazinha lá do café abriu, né? Enfim, todo mundo participa. E aí você vê que 70% abriu e os outros 30% não abriram, aí entra num outro modo de risco que eu falei. Mas vamos lá, Adriano. Quantos pares teus CISOs você acha que tem condição assim de ser entendido por uma empresa inteira em treinamento? Porque eu vou te dizer, tá? Vamos falar de quem eu tenho mais contato, que são as lideranças de tecnologia e desenvolvimento. Pô, é cadavérico. Se botar ele para falar com a empresa inteira, ele trava. É Porque difícil. ele não é nem treinado para isso, né? É diferentemente de um advogado que é treinado. Ele, né, é verborrágico, além de ler bastante. O cara, cada vez que ele fala, ele cita um livro, um artigo, alguma coisa assim. Quanto você conhece que São conseguiria fazer um poucos. negócio desse? Não, são poucos, são poucos. São poucos e realmente é um pouco da característica do perfil de cada executivo. E, obviamente, da abertura que a empresa dá. Eu mesmo, com toda essa possibilidade, ideias e criatividade e tudo mais, passei por outras empresas que não davam essa abertura. Você tinha que usar outras formas e, mesmo assim, óbvio, você não chega em todos. Eu passei por empresas onde executivos diziam: o teste de phishing eu não quero fazer. Ou como assim não quer fazer? Não, eu não quero fazer. O executivo falando pra mim que não quer fazer. Desculpa, meu amigo, mas como assim você não quer fazer? Você tá dizendo que você é anti-phishing, você é anti, né, fraude, você nunca vai passar por uma... Não, pode passar pra todo mundo, A ignorância é uma benção, né? entendeu? E aí, assim, aí vem um pouco dessa questão da parceria. E entra um pouco no que o Henrique comentou. Cara, é de quanto o cara quer assumir o risco. O cara quer assumir, ele diz que é mais fácil ele pagar do que Mas ele... eu não sei se ele quer assumir, Adriano. Não, nesse Sabe por caso, quê? eu entendo o que ele quer. Você sabe por quê? Porque se o cara nem entendeu o que a gente está falando de verdade, não dá para dizer que ele quer assumir o risco. Ele Ó, nem sabe qual é o tamanho do risco. ele Por não isso, sabe. por isso que eu acho que tem que materializar, é o que eu estava falando. Vou dar 3 exemplos até de materialização que a gente já fez já com o Pentest, né? Então eu nem preciso explicar o que é Pentest, eu preciso só mostrar para ele. Falar, ó, assina aqui o NDA comigo, vou lá e te mostro aqui o que é o Pentest, tá bom? Não vou nem tentar te explicar. E aí a gente teve 3 cenários assim que foram interessantes, né? Um cenário em que a gente fez o Pentest, e assim, a gente tem aí pentesters nossos que são assim realmente excepcionais, que conseguem pegar bugs ali em grandes empresas, que tem aqueles cenários de bug bounty e tal. Então, ou seja, que quando a empresa já está numa posição de fazer um bug bounty, o que é o bug bounty, né, para todo mundo entender? Eu, como empresa, eu vou lá e me coloco vulnerável a qualquer um poder me atacar. Então, qualquer um que está dentro daquela plataforma de bug bounty pode me atacar e eu te dou dinheiro se você conseguir. A Tá? Então, Microsoft faz isso, por exemplo. exato. Microsoft, Google, Apple, grandes empresas, elas estão dentro no cenário de bug bounty. Aqui no Brasil são muito poucas, quase Pouquíssimas. nenhuma É. entra nesse cenário. Porque você tem que estar numa maturidade já muito grande, senão você vai ficar gastando dinheiro com um monte de gente achando vulnerabilidades. Então, nesse cenário, a gente foi lá e fez um pen test para um cara, que também não tinha muito investimento em segurança. Falei, ó, tá bom, vamos fazer um pen test só para você ver? De graça, aqui eu faço para você. Aí a gente fez. Só que pra gente conseguir entrar e pegar algum cenário crítico, cara, a menina teve que ir, a menina que fez, né, o pentest, ela teve que entrar ali no kernel ali, sabe, pra achar. Quando eu fui mostrar pra ele, eu fui bem claro pra ele, falei, cara,
você tá bem até. Não tá tão ruim, não. Você tá com pouco investimento e tal, mas como você tem pouca exposição também, poucas aplicações para fora e tal, então, pensando em tecnologia, né, sem phishing e tal, porque não tava dentro do escopo ali que a gente fez, você tá muito bem, porque ela conseguiu achar isso aqui, é uma vulnerabilidade crítica, você ia ter um impacto gigantesco aqui, só que, sei lá, tem 100 pessoas no mundo que conseguem achar isso daqui, entendeu? Então, esquece, nem faz investimento e segue a vida. Beleza, então esse foi um cenário. O outro cenário foi, ela pegou em um dia e ela achou um monte de coisa, a mesma pentester, tá? Em um outro cliente achou um monte de coisa, já pegou a AD do cara e tal, pegou tudo que precisava. Fui lá e mostrei pro cara e falei, ó, daqui pra frente eu faço o que eu quiser na sua empresa. Eu te demito se quiser lá na RH, eu, Olha, isso é eu bom, hein? faço o que eu Aumenta o quiser. salário. Exato, posso aumentar salário aqui, Vou te posso passar diminuir. a vulnerabilidade que eu preciso te dar agora. Então, assim, isso aqui foi muito fácil, sinceramente. O muro tá muito baixo, tá? Então aqui, assim, você precisa ajustar, precisa fazer até uma higiene aqui, que não precisa nem de segurança, assim, de tecnologia que precisa comprar de Israel ou de Estados Unidos, não. Aqui é só higiene básica aqui, você já vai conseguir subir o muro aqui para você conseguir ficar um pouquinho melhor. E a gente foi lá e vendeu um serviço para ele pra gente subir um pouquinho o muro, né? E tem um outro cenário que eu sou investidor também de startups, né? Geralmente no early stage ali, e várias dessas startups, de novo, é uma startup. Pouco tem dinheiro ali para conseguir pagar o arroz e feijão da mesa ali do dia a dia. Então, eu vou lá e geralmente faço um assessment, né? Quando eu vou entrar, eu gostei do founder, gostei da ideia, gostei de como está o crescimento da empresa e tal, aportei o dinheiro, eu geralmente vou lá e faço um assessment de graça para mostrar para eles. E aí, nesse assessment que eu pego, geralmente é tudo cheio de problema, né? E aí a gente vai lá e ajuda ali também o cara a evoluir, e aí eu tô falando diretamente com o CEO. Tudo bem, eu tenho um poder ali a mais porque eu sou investidor também, o cara obviamente não quer que eu vá lá e explane isso para Uhum. todos os investidores que tem um monte de vulnerabilidade e tal, então ele acaba fazendo ali. Mas a gente faz de graça, geralmente, né, para essas investidas que eu tenho, e já consegue deixar ele pelo menos num nível acima, entendeu? Então, para você ficar num nível razoável, pelo menos, para você não ter um cara que saiu da faculdade ontem e consegue fazer um ataque dentro da sua empresa, não precisa de tanto investimento, sabe? Uhum. Realmente só materializar o risco. Então precisa materializar. Quando a gente faz um pen test, por exemplo, você materializa o risco. Você consegue mostrar, ó, a partir daqui, ó, eu consigo conectar todos os problemas de negócio que você teria. Indisponibilidade, problema de marca, que o Adriano falou, e vários outros problemas, até esses que eu falei brincando ali de mudar salário, demitir pessoa na RH e tal. Por quê? Porque tô tudo em sistema. Então eu consigo acessar o sistema, conseguir acessar o AD, por exemplo, que é onde está todos os usuários, né? Aí daí para frente é um abraço, né? Qualquer coisa que a gente quiser Um fazer, a gente ponto só faz. para complementar isso que o Gabriel está falando aqui, eu venho de uma maturidade um pouco alta. A gente estava trabalhando com uma maturidade de 1 a 5 e eu entrei ali com uma maturidade 2, mais ou menos 2,5, e saí com uma maturidade de 3,5, 4. Cara, para chegar numa maturidade como essa, eu estou falando de implementação de Zero Trust, implementação de um SOC global, estou falando de um antivírus de ponta com XDR, com inteligência artificial, entendeu? Investimentos consideráveis, né, para uma empresa global. E aí você pega uma condição como essa, a gente faz pen test trimestral, Uhum. mensal, análise de vulnerabilidades. O pen test em si, black box, white box, esses tipos de pen test que a gente entra sem saber de nada, fala pro cara, ó, esse aqui é o endereço do sistema, esse aqui é o endereço da infraestrutura, vê o que você consegue aí. E aí deixa o cara trabalhar. Isso é um black box, né? Um white box dá para o cara credencial e falar, ó, você é um operador, vê o que Uhum. você consegue fazer. Esse tipo de situação, os relatórios que eu pego, trimestralmente eu tenho reunião com o board. E nessas reuniões, eles já sabem, tem um slide só para falar onde tem os riscos maiores, onde tem as vulnerabilidades maiores. Nesse sentido, já estou falando com pessoas que sabem do nosso cenário, sabem dos riscos que a gente tem. Ah, se esse mês que vem esse negócio aparecer de novo, opa, sinal de que ou eu não investi, ou eles não tiveram tempo de implementar, ou a coisa realmente é um pouco mais cara do que parecia ser. Então aí é uma conversa um pouco maior que acaba levando para aquele cenário que a gente estava conversando antes, que é do investimento, daquela proposta, né, aquelas avaliações de soluções que a gente tem que apresentar para o orçamento do ano que vem. Não vai ser agora. Em algumas empresas onde você tem uma maturidade maior, você tem 7 dias, por exemplo,
para sanar algumas vulnerabilidades, justamente para você evitar riscos de imagem e até de operação. Parar uma operação, por exemplo, de uma Vale do Rio Doce é um incidente criticíssimo no ambiente de uma empresa multinacional. Você tem impactos assim, não dá para mensurar em como que você tem de impacto financeiro. Então, nesse sentido, você já tem ali um discurso de meio que pronto. Agora, é claro, quando você vai falar com uma contabilidade, putz, uma contabilidade, por maior que seja, algumas contabilidades 100, 200 funcionários, cara, o cara que entende, tudo bem que a molecada de hoje em dia já entende mais, mas startup, o cara entende qual que é a vulnerabilidade, um pentest, o que é, como é que funciona. Mas, de novo, se você tem que, por exemplo, aumentar uma solução de Microsoft de 2 para I5, cara, um investimento razoável, não é pouco, né? Se você tem que comprar umas ETNA, é outro investimento. Um antivírus é mais uma grana. Então, assim, bate de novo na questão do custo e de quanto que o cara quer amarrar esse risco da Então, mas empresa. olha que interessante, eu passei por uma fase, vocês também passaram, que era a fase da migração do dado no CPU para a nuvem, né? Isso foi muito traumático para a empresa grande, né? E aí, muita grana de investimento. Aí você vai pegar as empresas mais recentes, ela nem pensa em duas vezes, né? Ela fala assim, não, vou para a nuvem direto. E na nuvem, vamos pegar o exemplo da AWS. Você vai pouquinho por pouquinho, e conforme a empresa vai crescendo, você vai aumentando sua linha de despesa com a AWS, Uhum. por exemplo. Poucas empresas têm a solução que o Gabriel tem, que é justamente você ir seguindo esse roteiro. Porque você pega uma empresa muito grande, você joga tudo ali, ó, pô, você não tem essa linha de custo, agora você tem, toma. Pô, é muito mais complicado. Sim. Então, acho que é mais no sentido de internalizar, de começar a fazer do jeito certo. Tanto é que hoje, para a maioria das empresas muito grandes de AWS, elas estão fazendo o caminho contrário agora. Falou assim, putz, será que eu preciso de tudo isso de AWS? É Não, isso aí. deixa eu tirar um pouquinho, porque o custo ficou muito grande. Entendeu? E olha que louco, a empresa pequena está entrando direto. Mas será que é agora que você tem que entrar? É depois, entendeu? É o que a gente chama de observabilidade, né? É uma outra área, serviço, enfim, SaaS, produto que seja, tem várias formas de você interpretar, que você traz isso. Você faz uma visão de como é que você está de AWS, de repente você fala, opa, estou gastando demais aqui. Inclusive da parte de segurança, você vai avaliar o que tem de brecha, o que tem de abertura ali também. Ajuda nesse sentido. A observabilidade te dá um pouco dessa visão e você consegue falar com os investidores, com o CEO, nesse sentido de, putz, isso aqui está gastando muito, realmente vamos baixar um pouco aqui. Ou como o Gabriel também trouxe aqui, você começar já certo. Uma startup realmente tem que já ajustar para começar certo. Então, É. são visões que realmente elas estão mudando. Eu particularmente entendo, acredito que a gente tem muito a ganhar com a questão do Plano Nacional de Cibersegurança, tem muito a reforçar em relação à LGPD, em relação a esses tipos de incidentes, e a tudo isso, né? Tanto a questão de SaaS, muita coisa vai melhorar, vai aumentar, muita demanda vai surgir nesse sentido, a questão da integração das áreas, a questão do compliance vai ficar muito mais forte, porque você precisa ter uma auditoria interna, eu não estou falando uma equipe de auditores, mas um cara de segurança que faz auditoria de TI, que é um outro papel importante, que é onde esse cara vai levantar esses riscos e os possíveis próximos investimentos ali necessários, ou projetos que seja, para tentar mitigar esses riscos. Eu Deixa só algumas coisas aí. um comentário rápido aqui, que eu acho que conversa um pouco com o que vocês estão falando, e vende também o meu peixe, de que no final do dia é sempre uma dificuldade, me parece que vocês estão falando, é uma dificuldade de você mostrar o real problema, porque muitas vezes o investimento ou o tempo e esforço necessário para você levantar o muro num nível razoável exige com que a pessoa entenda qual que é o problema para ela investir esse tempo, esse recurso, seja lá o que for. E imagino que tem um determinado momento também que é uma questão de priorização. Né? Você não sabe muito bem por onde eu começo, se eu vou primeiro rodar minha aplicação internamente, se eu vou para a nuvem. E aí eu acho que tem uma questão que a regulação às vezes ajuda a pelo menos fazer essa priorização, porque, vou dar um exemplo prático aqui, a NPD, no ano, agora já não sei se foi no passado ou no ano retrasado, mas enfim, faz 1 ano e meio, 2 mais ou menos, ela julgou um caso lá de incidente, onde ela identificou um cenário que existia uma vulnerabilidade, a vulnerabilidade foi identificada por um pesquisador, esse pesquisador fez uma denúncia para a NPD, a NPD perguntou para a empresa se a vulnerabilidade existia, ela falou existia,
mas eu fiz uma investigação. Isso aqui assim, demorou para tudo acontecer, Sim, mas no final do dia ela falou, a vulnerabilidade existia, mas eu não tinha logs nesse ambiente, então eu não sei se alguém explorou essa vulnerabilidade. Então eu acho que ninguém a explorou, então não vou falar para ninguém, não comuniquei nem a NPD por causa disso, também não comuniquei as pessoas potencialmente impactadas por conta disso. A NPD falou o seguinte, cara, se você não sabe, a presunção é que foi explorada, portanto você vai avisar todo mundo e vai dizer que o que aconteceu, quais dados foram potencialmente expostos. Eu estou dizendo isso porque, num cenário como esse, talvez uma prioridade é eu preciso ter uma boa gestão de logs. sim. Porque a ausência de log vai fazer com que a presunção, e era uma ente estatal aqui, desse caso aqui, né? Nem era algo muito grande, mas a presunção é que deu ruim. E que todo mundo... Juridicamente isso fica, né? Então, não sei se teve alguma judicialização nesse cenário, mas vocês Não, a devem ter empresa teve que pego cenários. notificar, a empresa teve que notificar todas as pessoas. Era um ambiente onde se acessava o resultado do exame médico. Mas e se ela não faz, por exemplo? Aí na judicialização que deve existir, imagino, né? Continua esse Então, entendimento de eles que não se não contestaram tem log, judicialmente. Não contestaram e judicialmente. você nunca teve nenhum outro cenário parecido com esse, assim? Assim, as judicializações de decisões da NPD são muito raras. Até onde eu sei, tiveram 2 casos onde houve judicialização e não teve ainda uma conclusão disso. Mas nem era sobre isso, a judicialização. Então, hoje, o que está prevalecendo é esse entendimento da NPD. Legal. Que não é a primeira vez que esse caso foi o público, mas a gente tem alguns casos que a gente já lidou em casos não públicos com a NPD, que ela tem exatamente a mesma leitura. Eu estou falando isso porque às vezes tem alguns elementos regulatórios, seja do ponto de vista judicial, seja do regulador, seja por uma orientação, um normativo, que ajuda a gente a fazer essa priorização e talvez ajuda, inclusive, vocês a vender esse peixe de onde eu vou investir o meu dinheiro primeiro. Né? E aí, até para te dar uma ideia, imagino que você já saiba disso na verdade, mas a NPD publicou um guia em 2022, se eu não estou enganado, 21-22, que é um guia orientativo de segurança de informação para agente de tratamento de pequeno porte, para pequenas empresas. E ela falou, cara, você lê esse guia, fala, isso aqui não dá para uma empresa de pequeno porte, mas na visão da NPD, o que ela diz, mais de uma vez ela disse, esse daqui é o padrão mínimo. Onde eu for olhar, qualquer organização tem que começar disso daqui, porque se ela não tiver isso daqui que é o básico, eu vou entender que ela está sendo negligente, que é um pouco do que a gente falou. Onde está essa negligência? Na visão da NPD está nesse guia. O que é menos do que isso é negligência. O que está acima disso a gente vai avaliar caso a caso. Eu acho que assim, cibersegurança, aí fazendo até a analogia com o seguro, né, que você estava falando, né? Seguro cibernético, ele tem aquela teoria que você falou, né, que a pessoa acaba tomando mais riscos por causa do seguro que você tem, né? Só que a gente tem que entender que cibersegurança tem que ser uma interpretação mais de, fazendo uma analogia com um plano de saúde, né? Não com um seguro de vida. Seguro cibernético é um seguro de vida. Porra, já aconteceu, porra, Já morreu. já morri, perdi um monte de clientes, perdi reputação, perdi dinheiro, aí eu vou acionar aquele seguro cibernético, sabe? No que a gente está falando aqui de realmente estruturar, levantar o muro e tal, é mais um plano de saúde. É para a gente estar sempre ali olhando. Na hora que a gente já vê que tem um sintoma meio estranho ali, a gente já vai mitigar aquele sintoma antes de acontecer um impacto Gabriel, vou grande. subir mais um degrau com outra analogia. Eu não acho que é o seguro, não acho que é o plano, eu acho que é a vacina. Se você não toma a vacina, você pode contaminar os outros. Então, assim, se o meu dado ele é vazado, ele abre conta no banco que também vai sofrer prejuízo, ele pode fraudar, roubando o meu nome alguma coisa. Então, as coisas estão interligadas. Então, se eu não tomo a vacina, putz, vai dar BO para muito mais gente, certo? Pelo menos é o que eu vejo hoje de cibersegurança. Por isso que eu tô tão em cima dessa agenda, porque de verdade eu acho que o Brasil todo está muito atrasado. Eu conto nos dedos as empresas que de verdade estão investindo nisso. É o que eu estava falando. Isso, para mim, eu vejo como uma vantagem competitiva, inclusive para as empresas que se preocupam com isso. Porque, cara, gestão de dados hoje, governança de dados, é um tema que já está dentro da nossa visão. A gente já avalia, já analisa as auditorias, Big Four aí, anualmente, se a empresa não tem PCI DSS. Para quem não sabe, PCI DSS, né, a questão do certificação de cartões, empresas que fazem venda de cartões. ISO 27001, tudo bem. A Big Four vai lá, ela faz toda aquela avaliação financeira, que é de praxe, né, Big Four e tal, e também faz uma análise da segurança. Dependendo da Big Four, sendo uma dessas aí que a gente conhece, os caras vão a fundo em termos de tecnologia,
para avaliar pelo menos se você tem algum tipo de governança ali. Se você controla quanto tempo a máquina fica aberta, se você controla os treinamentos que são feitos, se as pessoas fazem conscientização, se você tem um antivírus adequado em todas as estações, enfim, o mínimo do mínimo. É o que a gente fala, da maturidade. Isso daí é uma maturidade considerada mínima, cara. É 1.0 ali, vou dizer. Pô, o cara tem antivírus nas máquinas, é o mínimo do mínimo. Fazer a máquina travar quando o cara sai da mesa, tudo bem, tem que dar um Ctrl L lá, ok. É conscientização. Mas tu vai confiar no cara? Não dá para confiar no usuário. Você tem que ter ferramentas para fazer isso automaticamente. Então, você levantou da máquina, o cara não pressionou o botão, tem que ter uma política lá que vai travar a máquina do cara. Isso tem que funcionar. Se a auditoria chega e vê, pô, já põe uma pontuaçãozinha ali. Isso vai diminuindo a maturidade, ou obviamente do contrapartida aumentando. Em contrapartida também é cliente, porque a gente fala de fornecedores, mas os clientes também vêm para cima. Os clientes também estão cobrando as cláusulas de LGPD nos contratos, os caras também estão cobrando evidências, eles estão cobrando também se você faz um controle de terceiros, e cada vez mais isso vai se fortalecer, principalmente em financeiros, nas empresas financeiras, mas as empresas de serviços, de segmentos variados que nós temos por aí, elas também estão de olho nisso. E os clientes, eu, por exemplo, quero saber, tá bom, estou contratando essa empresa aqui, mas você tem um DPO, mas você tem um programa de controle de governança de dados, tem uma gestão de riscos, você tem uma auditoria interna que te garante tudo isso e eu posso ficar tranquilo com o serviço que você vai prestar para mim, não vai me manchar minha imagem caso aconteça de você ter um vazamento ou um problema. Então, eu particularmente entendo, eu aposto, eu sou positivista, vamos dizer assim, eu acredito que nesse período que nós temos aí de amadurecimento do PNC, do próprio dia a dia de cibersegurança, eu vejo isso como um crescimento. Infelizmente, tem as empresas que seguem pensando o contrário, ou que visam lucro muito e não querem ou correm o risco, né, como o Henrique mencionou, mas eu acho que isso vai acabar diminuindo com o tempo. Então o tema de cibersegurança, de fato, ele é complexo, ele está envolvendo diversas áreas, principalmente, eu acho que a área de proteção de dados, que, ao meu ver, e eu prego muito isso em quase todos os podcasts que a gente reúne profissionais de diferentes áreas, eu acho que a segunda revolução conseguiu separar muito bem áreas para serem áreas especialistas e agora a gente está num fluxo ao contrário de reunião de áreas, né? Eu acho que uma das áreas, a depender do contexto organizacional, que poderiam ser aglutinadas, proteção de dados, cibersegurança e antifraude, se a empresa precisa de um antifraude, né? Assim como está acontecendo com a área de marketing e vendas, se unindo numa área de receita, de revenue, porque não adianta nada eu ter 1000 leads se está convertendo 5, né? Eu prefiro então ter 10 leads, mas converter 8. Então, pouco importa o lead se você não converte lá. Então, as empresas já estão chegando em racionais assim para aglutinar novamente, assim como a área de tecnologia apartada da área de produto. Dependendo da empresa, não faz sentido algum. O profissional de tech tem que saber de produto, tem que estar junto. Lá no escritório a gente já está reunindo com tecnologia com produto. Exatamente. IA, né? Indissociável, né? Exatamente. Então, não é, a gente não vai esgotar nesse papo, a gente vai continuar no nosso almoço. Então, eu quero que vocês façam um encerramento. Pô, como é que as pessoas que possam estar assistindo, ouvindo, vão receber esse vídeo, podem encontrar vocês para conversar? Adriano, onde o pessoal te acha? Cara, tem um Instagram lá, a Lima Online, tô no Twitter também, a Lima Online também, tudo. LinkedIn, a Lima Online também, tá fácil. Mas só para fechar também aqui minha participação, cara, eu entendo que essa questão do PNC vai trazer para nós, na verdade, as empresas elas vão se destacar não aquela empresa que vê segurança como um custo, mas essa que vê como um investimento. Então é muito uma questão de estratégia da empresa de buscar aumentar, levantar a sua maturidade, né, obviamente, e ter ali uma área específica, não só para ver riscos, mas cuidar da segurança também, apoiando a área de infraestrutura de TI, porque TI faz tudo ali, esse cara que faz tudo, invariavelmente vai ter um risco, vai ter uma situação que vai deixar passar lá. Então eu penso que é por aí. Então fico à disposição aí, LinkedIn, Instagram, Twitter, tamo junto. Ou X, Você, né? Gabriel. Pra adicionar até o que o Adriano falou, é,
Algumas empresas já estão usando esse cenário de estamos investindo em cibersegurança, estamos investindo em privacidade, como sendo um diferencial dela. E a gente pode falar de uma aqui que provavelmente todo mundo tem, que é a Apple. Ela vai lá e sempre vende que, ó, é maior privacidade, é segurança. Então a gente confia na Apple. Acho que todo mundo aqui confia na Apple e confia mais na Apple talvez do que no seu concorrente ali em relação a sistema operacional e tal, porque a Apple acaba tendo menos ataques, menos problemas ali. Então, tem muita gente que escolhe já a Apple por causa disso. Eu sou uma delas, Eu né? também. E eu acho que dá para você usar isso como sendo um diferencial também. Mas não é também para toda empresa, né? Mas daí teria que pensar um pouco, ser mais criativo ali, como o Adriano falou, para aí conectar isso no negócio. E para me achar, eu sou o Gabriel Paiva, aí pode me achar no Instagram e LinkedIn. Obrigado, Boa. Vitor. E aí, Boa. Henrique? E do meu lado aqui, acho que a mensagem final é que jurídico, na minha opinião, cada vez mais anda de mãos dadas com cibersegurança, e quanto mais regulação a gente traz para esse lado, mais a gente pode ajudar, né? Não somos inimigos, somos parceiros, inclusive ajudar no processo de conscientização e de investimento nesse tema. E vocês me acham como Henrique Fabretti no LinkedIn e hfabretti_adv no Instagram. É isso aí. Meu muito obrigado. Você que assistiu até aqui, não deixe de assistir os outros episódios. Tenho certeza que você vai aprender bastante. Beleza? Até o próximo. Valeu!